E você corre para encontrar a tua alma. Você corre para encontrar a essência de quem você é. Principalmente corridas de resistência, essas corridas mais longas. Então, por exemplo, essas corridas que eu fiz na Europa, nas montanhas da Europa, essas aí nas Dolomitas, 20 horas, correndo 90 quilômetros. Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Sou Poliana Kimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtora Pulsante no Instagram. E esse episódio foi gravado no Estúdio, no coração do Itaim. Siga @estudioh.br. Se você procura um lugar com equipamentos de primeira, com acústica de primeira, com profissionais de primeira para gravar o seu conteúdo, lives, webinars, cursos, vídeos para o seu Reels, vídeos para o seu TikTok, com qualidade de primeira, entre em contato com o pessoal do Estúdio, @estudioh.br. Bom, e é com um imenso prazer que eu começo aqui esse episódio com o Marcelo Glazer, porque é um convidado que eu estou atrás faz alguns anos, até comentei com ele, faz alguns anos que eu estou atrás do Marcelo, e finalmente eu consegui graças ao meu amigo Paulo Lima. O Marcelo é um cara aí com não sei quantos mil seguidores no Instagram, e eu estava tentando chegar nele assim, né, da maneira mais direta possível, através de mensagens no Instagram, que ele acabou acho que nunca vendo, e aí agora eu consegui chegar nele através do Paulo Lima, que é o editor da revista Trip, que agora se tornou somente um site, e ele apresenta há mais de 35 anos o programa de conversas, talk show, que agora também virou um podcast, que é o Trip FM, e no final do ano passado, em novembro do ano passado, ele recebeu o Marcelo Glazer, onde eles passaram um pouco pelo assunto da corrida, que era o meu principal objetivo na hora de convidar o Marcelo para conversar aqui no Endorfina. Obviamente, não ia falar sobre física nem astronomia, mas aí falei com o Paulo, que é meu amigão, aliás, ele apresentou, o Paulo co-apresentou, ou foi o principal apresentador do episódio especial de 2 anos do Endorfina, onde você pode ouvir um pouquinho mais a meu respeito. Eu fui o entrevistado do Paulo Lima naquela ocasião, em 2019, e aí o Paulo me passou o contato do Marcelo e foi super acessível, super prático, e já logo viu uma data na agenda dele, marcou, e nós gravamos esse episódio então a pedido do Marcelo no dia 15 de dezembro, quando ele estava lá com tempo para bater um papo. E claro, nós falamos sobre corrida, mas claro, falamos sobre a vida, porque aqui no Endorfina Podcast, você já sabe, você não ouve o assunto especificamente sobre o equipamento, sobre os treinos ou sobre o pace. Você ouve aqui conversas onde o convidado vai falar sobre a relação dele com o esporte, qualquer que seja o esporte que ele pratique. E foi isso que nós conversamos, e é isso que você vai ouvir aqui, uma conversa completamente diferente. O Marcelo já deve ter participado de pelo menos uns 30, 40 podcasts, sem falar nos próprios vídeos do canal dele do YouTube, nos programas que ele fez para a Rede Globo, enfim, palestras e tudo mais. Ele é um cara aí super público nesse sentido, mas ao mesmo tempo foi o que ele disse para mim: Michel, para falar de corrida eu vou adorar, porque nunca ninguém me pergunta nada sobre a corrida. E você vai descobrir aqui qual é a relação dele com a corrida, o porquê que ele corre ultra distâncias, ultramaratonas de montanha, e começou nas corridas de obstáculos, né, as Spartans. Ele mora já há mais de 30 anos nos Estados Unidos, é casada inclusive com uma americana, ela é professor lá nos Estados Unidos, é um cara que ganhou prêmios e medalhas e
e nomeações, assim, talvez seja o convidado de perfil mais alto aqui em termos científicos e de premiações, que eu já tive aqui no Endorfina. Então, para mim foi um grande privilégio. Marcelo, se você estiver ouvindo, muito obrigado pela sua paciência, pela sua cooperação e, claro, por ter compartilhado tanto do seu tempo comigo. Eu sei que o seu tempo é super precioso. E a gente vai falar aqui sobre a evolução do ser humano, para poder correr cada vez mais longe, distâncias cada vez mais longas. A gente vai falar sobre a vida, né, o começo da vida do Marcelo, a fascinação dele pela física. A gente vai falar sobre as corridas Spartan, né, as corridas de obstáculo. A gente vai falar do começo dele com a corrida, a transcendência do ato de correr. A gente vai falar sobre fama, a gente vai falar sobre a impressão dele, na verdade ele vai falar, né, sobre a impressão, sobre a impressão dele sobre a comunidade dos corredores de trilha, né, que é um outro universo, uma outra comunidade completamente diferente dos corredores de rua. A gente vai falar sobre sucesso e tantas outras coisas. No final ele vai dar uma mensagem, né, para alguns convidados eu pergunto isso, ele vai dar uma mensagem aí para toda a população da Terra, uma mensagem para 8 bilhões de pessoas. Então fique até o final porque você vai se surpreender com a mensagem dele. Foi uma conversa incrível e comecei com, né, na minha opinião aqui, comecei com chave de ouro o ano de 2024, agora sim com o primeiro homem, o primeiro convidado, já que eu estou focando bastante nas mulheres. Então vamos lá para mais uma conversa do Endorfina. Não se esqueça, endorfinabr.com, esse é o meu site, lá você pode assistir a essa conversa, lá você vai poder se informar a respeito das redes sociais do Marcelo, de outros podcasts que ele participou. Eu coloquei alguns de assuntos que foram conversados no episódio de hoje, na conversa de hoje, e lá no meu site também você encontra um link direto para o meu perfil no Instagram, para o meu canal no YouTube, para as redes, para os agregadores de podcasts, né, os mais comuns, Spotify, Apple e por aí vai, YouTube Music, e lá, se você tiver interesse, se você puder contribuir, a sua ajuda é muito bem-vinda. Entre lá, clique no bannerzinho do Apoia-se e se informe como é que você faz para contribuir financeiramente com esse projeto que há quase 7 anos vem trazendo conteúdo de primeira qualidade. Pelo menos eu venho me esforçando e tenho escolhido convidados de primeira qualidade, né, como são os meus convidados, não somente o Marcelo, mas todos os outros, para trazer um pouco de inspiração, um pouco de entretenimento para você, mas sim entretenimento com qualidade, entretenimento com conhecimento. Então é isso, endorfinabr.com, siga o Endorfina no Instagram, no Spotify e ajude a espalhar o Endorfina para mais e mais pessoas. Bom, vamos lá, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Meu convidado de hoje nasceu e cresceu em Copacabana e desde cedo foi fascinado pela natureza. Perdeu a mãe quando tinha apenas 6 anos de idade e isso despertou nele o seu lado mais espiritualizado. Foi campeão carioca de vôlei mirim e infanto-juvenil. Em 1975, conquistou o Campeonato Brasileiro de Vôlei Infanto-Juvenil na mesma equipe do famoso Bernardinho, que já esteve por aqui. Chegou a pensar em ser músico, mas por influência do pai, Sr. Isaac, ingressou no curso de Engenharia Química, mas logo entendeu que gostava mesmo era de Física, Matemática e Cálculos. Transferiu-se para o curso de Física da PUC do Rio de Janeiro. Bacharelou-se em 1981, mesmo ano em que representou o voleibol brasileiro nos Jogos Maccabiadas em Israel, conquistando a medalha de prata. No ano seguinte, fez seu mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e um doutorado no King's College de Londres. Em 1983, foi campeão universitário de voleibol do Reino Unido. Fez um estágio de pós-doutorado no Instituto de Física Teórica da Universidade da Califórnia e no Fermilab, um dos mais importantes laboratórios de física de partículas do mundo. Em 1991, foi nomeado professor assistente de Física e Astronomia no Dartmouth College, em New Hampshire, e 7 anos depois assumiu como professor titular do posto. Publicou cerca de 100 artigos científicos, seu principal objeto de estudo é a cosmologia. Foi colunista do jornal Folha de São Paulo e apresentou 2 séries sobre cosmologia no programa Fantástico da TV Globo. Após muitos anos focado na vida acadêmica e profissional, em 2011, aos 52 anos de idade, correu sua primeira meia maratona. Depois pegou gosto pelas corridas de obstáculos Spartan e chegou a ficar entre os 5 melhores do mundo na sua faixa etária nos anos de 2014 e 2015. Depois começou a correr ultramaratonas em montanhas e trilhas pelo mundo inteiro. Entre as 18 provas de até 100 km que correu até hoje, estão algumas edições da UTMB, a Lavaredo Ultra Trail, a Vermont 50 e a Ultra Trail Cape Town.
Conosco aqui hoje o físico, agnóstico, astrônomo, PhD em filosofia, professor, escritor, pesquisador e palestrante sobre tópicos relacionados à inovação, tecnologia, ciência, liderança e, mais amplamente, sobre o futuro coletivo da humanidade em um planeta com recursos limitados. Autor de 15 livros traduzidos em 18 idiomas e vencedor, entre outros, do Prêmio Templeton em 2019, uma espécie de Nobel da espiritualidade que anualmente é destinado a profissionais com contribuições excepcionais para a afirmação da dimensão espiritual da vida, seja por meio de insights, descobertas ou obras práticas. Um corredor de montanha vegetariano para quem o ato de correr é uma experiência completamente religiosa. Direto de Hanover, em New Hampshire, o pai do Lucian, que também é corredor e é o atual campeão do estado de New Hampshire nos 400 metros rasos e ultramaratonista, o carioca Marcelo Glazer. Seja muito bem-vindo, Olá, tudo bom, Michel? Prazer estar contigo. Prazer te receber aqui, e eu já te falei isso antes, vou te falar, tô nervoso. Você, de longe, é o cara mais erudito e por assunção, o cara mais inteligente que já passou aqui pelo Endorfina, e isso me desafia, né? Porque, para quem está acostumado a conversar com atletas medalhistas olímpicos, com personalidades e atletas e pessoas como um Bernardinho, né? Que foi teu colega, eu já estava mais ou menos tarimbado, mas com um cara tão premiado quanto você, um cara que recebeu prêmios até das mãos do Bill Clinton, eu confesso que eu estou um pouco aqui nervoso, mas vai ser um prazer. Obrigado por ter aceitado o convite, Marcelo. Oh, sem problemas, é mente sã em corpo são, certo? Então, exatamente. Cara, tá tudo bem por aí, meu? Tá muito frio já onde você mora? Tá frio, inverno aqui não perdoa, entendeu? A temperatura média é tipo entre menos 5 e menos 10 graus, essa é a temperatura média, né? E às vezes cai para menos que isso, mas a gente acostuma, né? A gente tem um ditado aqui nessa região onde eu moro, que é o seguinte: se você não... A tradução não é muito boa em português, mas se você não fizer o inverno vai te destruir, sabe? Tipo assim, se você não aproveitar o inverno, ele vai... Então a gente corre quando tá menos 10 graus, sabe? Bota aqueles negócios assim no tênis e vai pra neve. Pra esquentar. Gator, pra não entrar neve. Pra não entrar neve e presa de aço no tênis, né? Eu não sei como fala isso. Tipo crampon. O crampon, exatamente, mas para corrida. Cara, isso eu nunca tinha ouvido falar. É incrível. Um tênis normal, é uma coisa de borracha, assim, que tem umas presas de aço embaixo, desse tamanho, e você com isso, cara, você sobe montanha, né? E a gente faz isso com um bastão, né? Claro. E a gente sobe, desce, e não tem coisa mais maravilhosa. Quer dizer, então tem um aspecto do inverno que é austero, sem dúvida, mas também é muito legal, sabe? Então, você tem que... E esquiar, obviamente, né? Então, você está aí nos pés da Whaleback Mountain, né? Que eu dei uma pesquisada. Whaleback Mountain, e a 10 minutos da minha casa, a minha universidade, Dartmouth, tem uma montanha chamada Dartmouth Skiway, que é bem boa. Ela, sabe, assim, não é gigantesca, mas é bem boa. 10 minutos, então, esquiar. E tem 2 esquis, né? Aqui, nessa região, se faz muito esqui de fundo, né? Esqui nórdico, eu acho que se chama, não sei exatamente. Esqui de fundo. E vários campeões olímpicos americanos saem daqui da minha universidade. Então tem essa tradição. Que legal, caramba. Meu filho de 12 anos, ele faz direto já, assim, eles criam, entendeu? Eles têm uma cultura aqui nos Estados Unidos de achar talentos em esportes e criar os talentos e desenvolver esses talentos. Então, tanto o meu filho mais velho, que você mencionou aí, o de 17 anos, esse daí, né, super fera e tal, mas já o de 12 já está entrando, sabe, nesse clima também. Quer dizer, que legal, que bacana, cara. É um privilégio isso como pai aí, né? Você tem o privilégio de viver isso ao lado da tua esposa há tantos anos, mas a hora que você tem os filhos que estão aí vivenciando, experimentando isso, é um privilégio, né, Marcelo? E te enche de orgulho, né? Esse meu filho corredor é tipo um garoto. Eu vi uns vídeos de chegadas dele no UTMB e mesmo nos 400. Nada como ser jovem e ter essa energia, né? Ele foi o primeiro jovem americano a subir no pódio da UTMB Júnior. Olha, cara, que legal. Foi o quê? 2021? 2022? 2 anos seguidos. Olha lá. Ele fez, acho, 2021 e 2022, 2 anos seguidos, assim, logo depois da pandemia.
E foi meio que um convite que vocês fizeram para ele, ou ele se interessou vendo vocês correrem? Eu acho que por aí. Eu acho que tanto eu quanto a mãe, né? A mãe é mais fera do que eu. Nós dois corremos ultramaratonas e tal. A gente vai muito para Chamonix, onde na França, né? Onde são essas corridas da UTMB. A gente quase 5 anos direto a gente vai lá. E assim que ele percebeu que tinha uma corrida júnior, ele já começou a correr e tal, e falou, vou entrar, né? Que legal. Ele tomou gosto e tal, mas o negócio dele é meia distância, ele é 800 a 1.500 e 3.000 metros, talvez máximo. No track and field, no track, né? Ô Marcelo, eu tinha te falado anteontem, né, quando a gente se falou, que a gente não vai falar de física, aliás, quem sou eu para falar de física contigo, né? Mas eu tenho algumas perguntas aqui que não são necessariamente relacionadas com física, mas eu vou querer tirar aí algumas curiosidades aqui que eu acho que podem ser pertinentes também pro ouvinte. Mas eu vou querer pedir aqui uma licença, porque eu fui impactado faz alguns meses por um paradoxo que eu não sabia que existia, que depois eu descobri também, que ele tá na letra de uma música famosa do Frank Sinatra. Eu não sei se você sabe a música Something's Gotta Give. E eu podia ter perguntado isso pro ChatGPT, mas eu falei, já que o Marcelo vai estar aqui comigo, eu vou perguntar para alguém mais inteligente do que o ChatGPT, né? Então eu vou querer ouvir de você, enfim, não sei se é uma resposta, mas uma reflexão a respeito do paradoxo da força imparável, que é o que aconteceria se uma força imparável fosse ao encontro de um objeto inamovível. Não sei se você já ouviu falar isso ou se isso é baboseira, né, de internet. Imparável, quer dizer, uma força que não para, o que quer dizer isso? Isso, uma força que não para se ela se chocar com um objeto que não se move. O que acontece? Isso está na letra, né, o primeiro verso da letra do Frank Sinatra, da música Something's Gotta Give, que ele fala quando uma força irresistível como eu encontra encontra um objeto imóvel como eu, né? Você pode ter certeza, como a vida, de que something's gotta give. Então isso alguma coisa vai acontecer. Essa é a física do amor. Então, essa é um pouco mais fácil ou mais difícil de explicar, Marcelo? Eu acho que essa aí é bem mais difícil de explicar, né? Tanto que coisas que na realidade nunca acontecem, como por exemplo uma força que não para. No amor, né, quando você tem aquela coisa forte, aquela paixão e tal, né, vale tudo, não tem lei da natureza que faça você pensar, vamos dizer assim, né, então, como dizia o Pascal, né, o Pascal dizia que o coração tem razões que a razão desconhece, né, então eu acho que é meio por aí, entendeu, eu acho que essa lei daí é uma lei mais da física do amor do que da física, vamos dizer, da física da natureza e tal, porque essencialmente toda força tem que ter uma causa, né? E não existe uma causa que não para, quer dizer, você teria que ter energia infinita para fazer isso. Então não existe uma força imparável. Mas a história aí essencialmente é que esse cara deve ter sido seduzido por uma força absolutamente fantástica ali, e mesmo ele com aquele coração duro cedeu a tentação dessa, no caso do Frank Sinatra, provavelmente dessa moça aí. Então essa é a física do amor. Ele confiou muito nos olhos azuis dele, viu? Exatamente. Esse episódio é um oferecimento da Bovem. Quer reduzir em até 30% os gastos de energia de sua empresa? Fale com a Bovem. Há mais de 10 anos no mercado, é líder na migração de empresas para o mercado livre de energia. Com uma equipe especializada e tecnologia de ponta, a Bovem oferece as melhores soluções energéticas para o seu negócio, reduzindo custos sem necessidade de investir em equipamentos. Não deixe sua empresa ficar para trás. Descubra as vantagens de ser livre com a Bovem. Bovem, de energia ela entende. A Pink Chicks é uma marca brasileira, idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes. E é pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com o conceito do Sport Care. Reconhecida pela grande expertise em proteção solar devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB, a Pink Chicks conta com uma linha completa para proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade e alta resistência à água e ao suor. A linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados pela prática de esportes, como o ciclismo e a corrida, por exemplo, que foram desenvolvidos especialmente para atletas como você.
O diferencial da Pink Chicks está na união da proteção de alta performance, beleza e multifuncionalidade. Ela conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos possuem fórmulas veganas, sem parabenos, são fáceis de usar, têm um sensorial muito agradável na pele e podem ser utilizadas já a partir dos 2 anos de idade. Viva o movimento e aproveite para utilizar o cupom especial Endorfina Pink para ganhar 10% de desconto. Vá no site agora mesmo, pinkchicks.com.br/endorfina, faça suas compras, coloque no campo de cupom de desconto a palavra Endorfina Pink, tudo junto, e garanta automaticamente 10% de desconto. E no Instagram, siga @pinkchicksbrasil para ficar por dentro de todas as novidades e de maneiras de utilizar os seus produtos da Pink Chicks. Bom, Marcelo, vamos então falar de corrida, vamos falar de esporte. Quando é que foi a última vez que você se recorda, né, que você recomendou a alguém que começasse a praticar a corrida? E quem foi essa pessoa? Qual foi a circunstância? Deixa eu pensar aqui um segundo. Eu acho que a última vez foi quando eu estava dando aula. Deixa eu ver, a gente está em fevereiro. Então, as aulas começaram em janeiro. E aqui, né, porque a gente tem aula no inverno nosso aqui, né, e eu, em geral, na primeira ou segunda aula, eu sempre falo para os meus alunos que vocês têm que correr, vocês têm que ir para a montanha, aproveitar o fato que eles estão nesse lugar que a gente está aqui, que tem montanha a todos os lados, né, e, então não falha nunca, e por coincidência, nessas classes que eu dou, em geral, tem uns 4 ou 5 atletas do time de track and field, né, de atletismo da universidade e tal, então eles acham isso tudo muito engraçado, e eu virei assim uma espécie meio de lenda aqui na universidade, porque eu sou professor, um dos poucos professores, é triste dizer isso, que corre seriamente, né? Então sempre, e a gente às vezes eu vou depois da aula, eu ponho um tênis, eu deixo já um tênis lá na minha sala, e tem umas trilhas incríveis no próprio campus da minha universidade, ao longo do rio e tal, e eu cruzo com os alunos, né, e é muito legal, né, porque eu tô indo no meu ritmo lá, cara, eu não sou mais rápido, né, ninguém com 64 anos é muito rápido, né, mas eu vou, né, mas os caras parecem que saíram do Monte Olimpo, entendeu, assim, os garotos sem camisa, no inverno não, porque faz frio, mas, então, eu sempre passo assim, eles todos... Hey, professor, tudo bem, não sei o que e tal. Tipo, é um exemplo, assim, para eles, né? Porque eles veem que é possível você ter esses dois mundos, né? Não são incompatíveis, né? De você ter uma atitude séria com relação, vamos dizer, à tua cabeça, ao que você quer fazer, em termos de criatividade intelectual e tal, e também ser um atleta sério, né? Que é uma coisa que não só não tem incompatibilidade, como uma coisa ajuda a outra. Vamos dizer assim. Naquele podcast que você participou no ano passado, chamado Where is My Mind, e eu vi você divulgando isso no teu Instagram e eu ouvi, você fala de uma coisa que um convidado recente falou, um velejador, Beto Pandiani, que não dá a volta ao mundo, mas já deu quase a volta ao mundo fazendo diversas pernas e tal, e sempre num catamarã, bem desabrigado e tal. E ele falou alguma coisa aqui para mim que é a pura verdade, né? Nós não estamos no meio da natureza quando a gente vai para uma corrida de montanha, ou você vai esquiar aí do lado, ou você vai fazer uma trilha, ou você vai velejar no oceano no sei lá onde. Nós somos a natureza. E você falou alguma coisa nesse sentido, nesse podcast. Dá para você, pelo teu conhecimento e pelo teu estudo e pela tua reflexão, experiência pessoal, dizer que também a gente não teria como desassociar o nosso corpo da nossa mente, uma vez que nós somos, né, um ser de corpo e mente? Boa pergunta. Então, primeiro um pouquinho de história, né, da nossa espécie, né, do Homo sapiens, né, que é uma coisa que ninguém para pensar. Mas se você parar para pensar na história da nossa espécie, rapidinho, né, 300 mil anos, mais ou menos, é o tempo que a nossa espécie está aqui nesse planeta. Tá? Desses 300 mil anos, mais do que 95% desse tempo todo, nós não estávamos vivendo em cidades, em comunidades agrárias. Nós éramos, basicamente, os nossos ancestrais, nossos antepassados, eles eram
organizados em grupos, a gente chama de coletores-caçadores, né? Grupos pequenos de pessoas que evoluíram, isso é super importante, evoluíram para se mover na natureza, para se mover na savana, para se mover nas montanhas, para nadar, porque eles precisavam caçar para sobreviver e também colher frutos, etc., e se defender dos predadores. Então a história de quem nós somos, né, de como nós viramos seres humanos, tem uma relação super profunda com estar presente na natureza. Nós crescemos para isso, é por isso que a gente tem o sistema simpatético e parasimpatético do cérebro, que basicamente basicamente te dá aquele instinto, né, do medo e da defesa contra o medo, né? O que você faz? Você aumenta a adrenalina, o teu coração bate mais rápido, você respira mais profundamente, mais rapidamente, etc. E você tem o outro que é também saber relaxar e tal. Por que isso? Porque a gente precisava desenvolver esse tipo de atividade, esse tipo de intimidade, vamos dizer assim, com o mundo em volta da gente. Então, correr, a ideia de que nós, seres bípedes, corremos e que a gente desenvolveu a capacidade de suar, isso é importantíssimo. Suar, ninguém para pensar nisso, mas suar é uma grande vantagem da gente. Por quê? Porque quando você sua, você está resfriando o teu corpo. Então, se você está correndo no calor, né, e se você é um cachorro, por exemplo, ou se você é uma pantera, você não consegue correr durante muito tempo. Você pode dar um sprint super rápido, né? Tipo cheetah, né? Que é aquele bicho que vai rápido pra caramba, mas para depois de 15, 20 segundos. Né? Cachorro também é assim, não sei se já correu com cachorro e tal, se você deixar ele fora da coleira, o cachorro vai na dele, corre, para e te espera. Cavalo ele não igual. Fica naquele... Cavalo também, se bem que cavalo sua, né? Tem uma pequena, mas aguenta menos do que a gente. Né? Então o ser humano ele evoluiu para poder ter essa capacidade de uma resistência física, de poder fazer exercício e se mover na natureza durante muito tempo, porque vamos dizer assim, os caras até hoje existe isso, né? Os caçadores que mantêm na África essa tradição antiga, né, de como caçavam há milhares de anos atrás, de você ir atrás do antílope, né? Então vão um grupo de 10 caras atrás do antílope lá com as lanças e tal, e o antílope obviamente é muito mais rápido, mas eles vão indo atrás, o antílope corre, para e cansa, né? Aí quando o antílope vê as pessoas chegando, ele corre, para e cansa. Depois de 2 dias fazendo isso, o antílope colapsa, mas as pessoas não. Entendeu? Então existem documentários que mostram esse tipo de capacidade, mas a gente esqueceu disso tudo, né? A gente começou a se fechar nas cidades, a se fechar nas casas, nos apartamentos, que essencialmente são construções que botam a natureza do lado de fora, né? A natureza fica expulsa das cidades, né? Em São Paulo, então eu quando vou a São Paulo eu sempre falo, olha, eu quero ficar num hotel específico na frente do Ibirapuera. Porque a única escapada que você, pelo menos que eu conheço, eu sou carioca, obviamente, que dá para você ter um pouquinho de contato com essa beleza que é a flora e a fauna da Mata Atlântica, né? Ainda tem umas figueiras, umas árvores bonitas e tal lá. Mas a gente cresceu com isso. Então o fato da gente ter saído dessa realidade é muito nocivo emocionalmente e fisicamente para o ser humano. E não é à toa que quanto mais urbano a gente vai ficando, mais ansiedades, depressões, dependências com drogas e álcool vão ficando mais, vamos dizer assim, se espalham mais, né? Quer dizer, ficam mais pessoas ficam dependentes disso tudo. Então esse movimento que eu falo para os meus alunos, para os meus filhos, etc., é um movimento de um retorno à natureza, né? E como falou muito bem esse velejador aí, tem toda uma outra história. Não só nós evoluímos para estar na natureza, né? Nós somos criaturas
totalmente dependentes dos ritmos e ciclos da natureza, do sol, da luz, do sol, etc., quanto nós somos literalmente, aí entra um pouco de física, você não queria falar de física, mas nós somos literalmente feitos de pedaços de estrelas que explodiram há mais de 5 bilhões de anos atrás. Né? Então, você fala, pô, eu, 64 anos, os ouvintes aí com a idade deles, tem 30, 40, 50 anos, beleza. Você pode ter essa conglomeração de átomos aí que se chama você, pode ter essa idade, mas os átomos, cara, o ferro na tua hemoglobina, o cálcio nos teus ossos, o carbono nas tuas proteínas todas, esses átomos têm bilhões de anos, cara, e surgiram, isso é lírico, é poético, mas é literalmente verdade, né? Então nós carregamos a história do universo com a gente. Tá? Então isso, cara, assim, isso é incrível, absolutamente, né? Sensacional. Não só isso, falando sobre a conexão da nossa existência, hoje a gente sabe que todas as espécies de animais que existem já existiram, todas. Girafa, borboleta, tiranossauro, pterodátilo, etc., são descendentes de uma única bactéria que existiu há mais ou menos 3 bilhões de anos atrás. Essa bactéria é a Eva, cara. Essa é a Eva de todas as espécies. Então, esse negocinho, esse ser unicelular, né, começou a se multiplicar, a se dividir, e você tem as mutações que acontecem naturalmente, essas mutações vão mudando o código genético lá da vida, e eventualmente vai se transformando, e você tem aí um ser não unicelular, mas com mais de uma célula. As esponjas que a gente usa para tomar banho, não sei o que, foram os primeiros, etc. E eventualmente vai dar nos répteis, vai dar nos mamíferos, vai dar no Homo sapiens. Tudo isso veio, entendeu? Bifurcações de vida. Então toda a vida é profundamente conectada. Não tem separação. A gente tem, o nosso código genético tem 30% dele é igual ao cogumelo. Uau, isso eu não tinha ouvido falar. Que legal. Então, caramba, é uma conexão profunda. Então, absolutamente, nós somos a natureza de uma forma cientificamente ultra comprovada e super importante também emocionalmente. Porque quando todo mundo sabe do efeito, eu chamo disso de uma palavra que em português é meio mais ou menos, mas eu acho muito linda e eu uso muito, que é o efeito de maravilhamento. A ideia de que você está fazendo uma caminhada, sobe uma montanha, uma trilha, ou está passeando na beira do mar e o pôr do sol e aquela coisa maravilhosa e as gaivotas, e você tem uma sensação assim exhilarante de presença numa coisa que é muito maior do que você. Caramba. Eu estou mais ou menos familiarizado um pouquinho com algumas dessas informações. Eu não sei se você assistiu, eu não sei se foi lançado simultaneamente nos Estados Unidos e no Brasil, uma série no Netflix narrada pelo Morgan Freeman, A Vida no Nosso Planeta, Sim. Que fala exatamente disso, né? E fica aquela linha do tempo indo e voltando, e aí volta para um tempo que não tinha vida, né? Era só rocha, água, e de repente surge o primeiro ser unicelular, uma bactéria, e aí tem várias extinções, né? Que eu não sabia, não foi só dos dinossauros, várias extinções ao longo da vida. 5, olha lá. 5 grandes extinções. Cara, uma série dessa, né, que é produzida pelo Steven Spielberg, então ela tem um visual muito bacana para nós, né, que somos leigos, a gente quer também um pouco de entretenimento, mas elas valem, assim, como, né, como uma mini aula de com certeza. De física, de química, de biologia. Tem muita série muito ruim, né? Essas aí, principalmente as de seres alienígenas e coisas do gênero, mas essa série e várias outras, as do David Attenborough, Planeta Terra, 1, 2, 3, etc. Essas aí são absolutamente fantásticas, magníficas. Eu vi a do Morgan Freeman com meu filho aqui de 12 anos e tal, e ela é baseada no que a gente chama de cutting edge, ciência cutting edge, entendeu? Tipo, ciência na fronteira e tal. Então, e obviamente, com Steven Spielberg bancando e tal, animação gráfica de altíssimo nível. Exato, né?
E o Morgan Freeman, ele é um apaixonado pela ciência. Já li isso. Ele tinha uma série aqui muito legal de programas de ciência e tal, e eu participei de dois programas. Que legal. Uma das maiores emoções da minha vida foi ouvir o Morgan Freeman falar o meu nome. Porra, o cara falou o meu nome. Eu achei o máximo, assim, entendeu? Eu também fiz uma com a Oprah Winfrey, também a mesma coisa. A mulher falando, Marcelo Gleiser, blá, 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 blá. Falei, que legal, cara, que legal. Então, o Morgan Freeman, é um entusiasta da ciência, então, quer dizer, tem credibilidade aquela série. Então pronto, geral, vamos recomendar aqui para todo mundo assistir, porque é divertido pra caramba, meu. Super, instrutivo, Netflix, né? Sim. Netflix sim, History Channel não. Na maioria dos casos. Essas séries deles são muito sensacionalistas, entendeu? Muitas delas. Não todas. Eu já participei de algumas bem legais com eles também. Mas quando começa a falar que os alienígenas construíram as pirâmides do Egito, etc., aí ferrou. Mas, por outro lado, voltando aí à questão da natureza, sem dúvida, eu acho que o estar na natureza, entendeu? Por isso que eu gosto muito de correr. E tudo bem, as pessoas também nadam, né? O triatlon é perfeito para isso, né? Porque você nada, você anda de bicicleta, você corre, né? Mas eu sou um purista, vamos dizer assim. Então, para mim, sabe, a coisa mais natural que a gente pode fazer é voltar à situação em que a gente evoluiu, que é estar de pé. Eu não corro descalço, mas de estar no meio do mato, entendeu? Isso para mim é absolutamente exhilarante, uma coisa assim que eu preciso fazer. Se eu não faço durante 3, 4 dias, eu fico muito nervoso, vamos dizer assim, né? Eu preciso ir para a natureza. Muitos corredores de montanha que já passaram aqui pelo Endorfina relatam isso, né? Dessa conexão com a natureza. O ciclismo tem isso através do mountain bike, que é bem parecido, né? Embora você tenha um instrumento, né, que está te movendo naquela situação, mas o contato com a natureza é muito bacana. As corridas de aventura, né, que já foram moda aí no mundo inteiro, também proporcionam isso, e quem teve aqui e participou dessas corridas de aventura, eu participei durante alguns anos e é de fato assim, uma experiência muito bacana. E tanto é que quando você volta, né, para sua casa, no caso São Paulo, para as grandes cidades, você fica um tempo meio parecendo que uma espécie de um jet lag, assim, não sei como é que se daria um nome para isso, mas você fica meio esquisito, né? Você teria sido biólogo se não tivesse optado pela física, já que você permeia, né, nessa história aí da vida? Você sabia, essa é uma boa pergunta. Eu diria que não. Eu com a biologia, esse meu encanto, vamos dizer assim, pela história da vida, não veio através da biologia, veio através da astronomia. Tem toda uma nova área agora da astronomia chamada astrobiologia, que é o estudo da vida no universo. Olha só que legal isso. Então, que legal. E basicamente a NASA tem uma área de astrobiologia muito grande e tal. Então, basicamente, hoje em dia você pode aplicar para uma bolsa de pesquisa para estudar a possibilidade de vida extraterrestre em vários níveis, tanto ao nível simples, uma bactéria, quanto civilizações e tal. Isso é levado a sério agora. Né? E eu entrei meio na história da vida muito por esse lado, assim, porque eu comecei a perceber que quanto mais... Eu comecei a me interessar pela origem da vida na Terra, e eu comecei a perceber que quanto mais você pensa sobre o que é a vida, mais misteriosa ela fica. Ela é ninguém sabe definir. Primeiro, a gente nem sabe definir o que é vida, né? Mas é óbvio que uma pedra e uma bactéria são coisas completamente diferentes. As duas são feitas de átomos, né? Só que uma fica paradona lá, né? E as coisas vão acontecendo e vai tendo erosão e tal. E se tiver um terremoto, ela rola para baixo, ou cai buraco, etc. E a outra tem intenção. Então, como que você pega um monte de átomos e dá intenção a esses montes de átomos que começam, então, a querer ficar vivo? Então, a coisa fundamental da vida é todo mundo que está vivo, com raríssimas exceções que são trágicas, vamos dizer assim, quer continuar a ficar vivo. Né? Da onde vem isso? Como é que a matéria se anima? Né? E eu acho legal essa palavra ânima, porque em latim, ânima quer dizer alma. Então,
os caras já tinham dado uma sacada, né? Que de repente a matéria animada é a matéria que tem uma alma, que tem uma vontade, aquela punção de querer existir, né? E isso daí é uma coisa assim que a gente não sabe como pensar sobre, nem os físicos, nem os biólogos. Então, o que os biólogos fazem muito, muito bem é estudar o que a vida faz. Estudar metabolismo, genética. Então, isso a gente entende super bem cada vez mais, né, por causa das tecnologias e tal. Mas por quê? O que esse salto, entendeu? De você pegar um monte de átomos, transformar em aminoácidos e, de repente, eles entram numa gota de gordura, que é um lipídio lá, e vira uma célula. E, de repente, essa célula se multiplica. O que aconteceu? Então, eu tenho muito fascínio hoje em dia sobre essas propriedades super interessantes da vida e também da mente, né? Aí, cara, a coisa vai ficar mais fantástica ainda, porque você desenvolve uma complexidade na vida em que ela começa a pensar. É. Ô Marcelo, um cara como você, que tem tantos conhecimentos nessas áreas, você acha que você vê o mundo de uma maneira muito diferente, por exemplo, da minha? Provavelmente. Sabe, eu acho que é uma questão de treino, né? Você tem uma maneira de olhar para o mundo, né? Um olhar para o mundo, né? Que, obviamente, ele é assim, inspirado, né? Pelo teu conhecimento, pelas suas práticas de vida, etc. Então, se você trabalha numa empresa de infraestrutura de engenharia, né? Você vai ter uma maneira de pensar sobre o mundo diferente de um cirurgião, diferente de um advogado, diferente. Então, eu acho que nós somos uma combinação do que a gente trabalha, né, da nossa prática profissional e, obviamente, de toda uma história de vida e de experiências que a gente teve, que a gente vai acumulando, que vão meio que definindo também, né, o que você faz. Então, por exemplo, em ciência, você tem vários tipos de atividade científica e de pesquisa científica. Em física, você pode trabalhar em física de laser, você pode trabalhar em física de baixas temperaturas, materiais, essas baterias aí que a gente tanto precisa e tal, de lítio, de íons de lítio, isso aí vem de laboratórios de física. Esse tipo de física, mesmo que seja extremamente importante para a nossa vida, desenvolvimento de tecnologias e tal, é um tipo de física que não me diz nada. Quer dizer, eu acho interessante, importantíssimo, entendo a base, não profundamente, mas eu entendo a base do assunto, mas não é uma coisa que eu escolheria como é isso que eu quero fazer. Né? Então, a escolha que você faz, e isso daí é verdade não só para mim, como para qualquer pessoa, as escolhas que você faz no seu caminho profissional são um reflexo da sua maneira de pensar sobre o mundo, né? Às vezes, obviamente, a gente não tem muita escolha, porque a minha família tem um negócio X e você vai trabalhar... Há 4 gerações a gente é dono de restaurante, tu vai trabalhar nisso, né? Aí tem aquela briga entre pai e filho, eu não quero e tal. Mas o ponto é que, por exemplo, na minha família, o meu pai era dentista, eu tenho um irmão dentista, eu tenho uma sobrinha, que é essa aí da Macabida, que é dentista, né? Então, 3 gerações, eu jamais queria ser um dentista, nunca passou pela minha cabeça, mas existe essa pressão, vamos dizer, em famílias e tal, né? Mas tirando isso, e às vezes você não tem a possibilidade de escolher por causa das suas condições financeiras, etc. Mas quando você tem, essas escolhas, eu acho que elas são muito um reflexo de quem você é. O problema é que muito pouca gente se questiona sobre quem é, entendeu? Você vai indo, né? Minha vida, eu vou indo, né? Tipo, faço a faculdade, me meto nesse trabalho, tenho esse círculo de amigos, e muito pouca gente para pensar calma aí, cara, que vida é essa que você está tendo? Por que você está tendo essa vida? Qual é o teu senso de propósito nessa vida? Por que você, falando de uma maneira bem simples, assim, bem geral, por que você acorda todo dia de manhã? Né? O que faz você sair da cama? Vai trabalhar para ganhar um salário e no final do mês, sabe, fazer um churrasco com os amigos? Ótimo!
mas pode ser mais só do que isso, entendeu? Você pode desenvolver um senso de propósito em que sua vida não só tenha todo esse lado gostoso e tal, da camaradagem, dos amigos, daquela corridinha na praia, domingo de manhã, etc., mas que vá um pouco além disso, né? E eu sempre fui uma pessoa muito movida por esse senso de propósito, entendeu? Por querer construir uma vida que, para mim, pelo menos, vale a pena ter sido vivida. Esse é o ponto. Então eu não quero espero chegar, mas eu não quero chegar aos 90 anos e olhar para trás e falar, porra, desperdicei a minha vida, entendeu? Eu quero voltar para trás e falar, cara, não dava para fazer muito mais, né? Eu tenho uma tatuagem nas minhas costas, que aliás é uma história bem legal, porque judeu não gosta de tatuagem, né? Eu sou de origem judaica e tal, tem uma história, e eu me desliguei muito, vamos dizer, dessa tradição mais religiosa do judaísmo. Culturalmente eu me identifico direto com isso e tal, mas quando eu minha esposa, em 2013, eu estava correndo meia maratona, fazendo essas coisas e tal, ela falou, ela é psicoterapeuta, e ela falou, eu tenho uma paciente que falou que fez uma corrida de obstáculos chamada Spartan, e que você vai na lama, e que você se arrasta embaixo de arame farpado, e você sobe corda e carrega saco de areia nas costas. Eu falei, cara, que coisa horrível. E ela falou, eu acabei de registrar você e eu numa. Eu falei, what? Como? Isso ela falou pra gente, isso aí em maio. Foi em maio. Ela falou, e qual é que você registrou? Ela falou, se chama Beast, e é o campeonato mundial da Spartan, nas montanhas aqui de Vermont, fica 1 hora aqui de casa, né? E era o campeonato mundial da Spartan Race, chamada Beast, cara, que é uma corrida ferrada nas montanhas de Killington, que é uma estação de esqui famosa aqui, que é onde nasceu essa Spartan, né? Eu falei, cara, eu vou morrer, né? Pô, não tem... eu tinha 54 anos, e aí eu falei para ela, olha, cara, vamos fazer o seguinte, estamos em maio, tem uma aqui em Massachusetts, aqui em agosto, vamos fazer essa para ver o que acontece, e vamos começar a fazer porque esse negócio de corrida de obstáculos, que eu sou um grande fã, é que esses atletas, que são os atletas de elite, para mim talvez sejam os melhores atletas do mundo, porque eles têm uma capacidade aeróbica gigantesca, porque a maioria delas são em trilhas, eles têm força física, porque você precisa fazer todas essas coisas de treinamento de exército, basicamente, né? E uma disciplina incrível de treino e tal, principalmente nas de maior distância, né? Aí eu fui nessa em agosto, tinha a menor ideia do que estava acontecendo, né? Eu olhei uns vídeos, né, no YouTube e tal. Aí, cara, a gente fez a sprint, que são 5 quilômetros, né, e tal. Em dupla, né, Marcelo? Hein? Em dupla, né? Eu fui com a minha mulher, né? A gente foi juntos. Porque tem vários níveis. Você tem o nível elite, você tem o nível competitivo e você tem o nível aberto. Uhum. No nível aberto, as regras são bem mais light, assim, bem leves. Um pode ajudar o outro e tal. Tá. Tem que escalar muro, não sei o que e tal, né? E, cara, a gente terminou completamente coberto de lama, feliz da vida, falando, cara, como que a gente demorou tanto para descobrir esse negócio, entendeu? Foi muito legal. Aí isso foi agosto. Aí eu falei, mas para fazer o campeonato mundial da Beast, cara, a gente tem que, sabe, treinar melhor e tal. Aí teve um retiro, maior sorte isso. Estava começando esse negócio de Spartan aqui. Uhum. O CEO da Spartan, que é um cara chamado Joe DeSena, tem uma fazenda em Killington, aqui pertinho de casa, e ele organizou um retiro com 15 pessoas, reunindo os atletas elites dele para treinarem essas 15 pessoas em como fazer tudo que é técnica, cara. Subir corda, pular muro de 2,5 metros, tudo isso tem técnica, né? Carregar saco de 50 quilos não, mas de 40 quilos nas costas e tal. Aí a gente se inscreveu, entrou, passamos 5 dias fazendo isso, e não foi só a instrução de como fazer os obstáculos, mas como viver.
Tipo, cara... parece que acorda de madrugada, vai cortar lenha, né? Eu já vi um podcast ele falando que ele faz isso com os filhos, com jovens. E eu fiquei amigão dele. Que legal. E a gente ficou apaixonado, não só pelo negócio de fazer as coisas, mas a filosofia de vida que vem com o fazer as coisas, como comer, como dormir, como cuidar do teu corpo, como fazer yoga, tudo é um pacote, né, de como cuidar do corpo e como esse cuidado do corpo exalta sua mente também, entendeu? Essa coisa que você falou lá no comecinho da nossa conversa, corpo e mente, é impossível separar as duas coisas, entendeu? Se a tua cabeça tá mal, o teu corpo vai estar mal. Se o teu corpo tá mal, a sua cabeça vai estar mal. É simples, entendeu? Então você precisa ter uma relação orgânica com o seu corpo, com a sua mente. E a mente não é só ler livro e tal, é saber dormir, é saber não beber muito, não abusar. E tudo isso é muito importante, ter uma rotina que é saudável. E eu agarrei aquilo, cara, com unhas e dentes, assim. Fizemos treinamento e eu falei, se eu completar essa Beast, que era uma meia maratona com mais ou menos 2.500 metros de elevação, porque é Killington, né? Muitos dos quais carregando peso nas costas, subindo várias cordas, fazendo o diabo, cara. Esse negócio é realmente... E a gente terminou, sofreu pra caramba, mas a gente terminou. Eu falei, se eu terminar, eu vou botar uma tatuagem nas minhas costas. Terminei, a minha mulher também. No dia seguinte a gente nem conseguia andar, cara. A gente quase se arrastou até o carro e tal. Assim, quebrado, né? Quebrado totalmente. E falei, é isso, a gente vai entrar nessa sério agora. E botei a tatuagem. A tatuagem eu pedi pro Joe Decena, posso colocar o símbolo da Spartan nas minhas costas? Ele falou, pode. Aí ele ficou todo feliz, obviamente. Daí eu coloquei com uma frase de um poema muito famoso aqui em inglês, que basicamente em inglês chama Rage, Rage Against the Dying of the Light, que basicamente quer dizer assim, lute, lute contra o apagar da luz. Então, caramba, meu. Essa é a ideia, entendeu? Lute, lute contra o apagar da luz. E aí a gente entrou, cara, a gente treinou com elites, entendeu? Viramos elites, treinamos, corríamos com as elites, viramos amigos dos caras e tal. Muito legal, assim. E minha mulher também se colocou super bem no mundo inteiro, porque eles têm ranking mundial, né? Na faixa etária, ela tem entre as 3 primeiras um ano lá no mundo. Que legal. E a gente aí fez 2 ou 3 outros campeonatos mundiais e tal. O meu filho Lucian, o Joe Decena, olhou para ele e falou, esse garoto vai ser... Aí ele começou e tal, foi pro Campeonato Mundial de Júnior, que tem que se classificar, e começou a ganhar, né, na idade dele, 15, 16 anos. Ele com 12 anos, a gente mentiu a idade e colocou ele para fazer as corridas e tal. E agora ele parou para virar corredor só, mas ele falou, eventualmente eu quero virar talvez até um profissional chama corrida de obstáculos, né, obstacle course racing. Vamos ver, de qualquer forma, o ponto é que foi uma grande mudança, uma grande lição de vida, entendeu? De como viver bem de uma maneira inteira, sabe? Não tá só bem no trabalho. Não, você não pode estar só bem no trabalho, você tem que estar bem inteiro. E aí as coisas acontecem. E para você, foi a primeira vez que você teve um contato mais próximo, mais íntimo, com uma comunidade completamente fora da comunidade acadêmica? Porque você jogou vôlei na tua, né, adolescência e tal, teve resultados super legais, como eu falei. Aí depois você ficou, né, pelo que eu entendi, completamente afastado, né, imerso na tua carreira, na vida acadêmica e tal. E a gente tem esse estigma de que não combina, né? A gente falou isso anteontem, né? Cérebro e músculo parece que são duas coisas que não combinam, né? E a gente tá aqui, você tá dizendo isso, que a gente não pode desassociar. Então foi a primeira vez, então, quando você teve essa imersão na Spartan, que você teve contato com seres humanos completamente diferentes de você nesse sentido profissional? Eu diria que de uma comunidade, sim. Mas o que aconteceu foi uma coisa bem interessante. Então, como você falou, dos 23 anos aos 36, que foi quando eu fiz meu doutorado, virei professor, fui pós-doc, essas coisas todas, realmente eu me dediquei muito à carreira.
e menos ao corpo, né? Eu andava de bicicleta, fazia umas corridinhas pequenininhas e tal, mas meio que abandonei. Tive um primeiro casamento meio infeliz e ganhei peso, mas ganhei prêmio, esse prêmio do Bill Clinton aí quando eu tinha 36 anos e tal. Quer dizer, foi um custo, vamos dizer, né? Que eu realmente me dediquei demais ao trabalho e de menos ao corpo. Com 35 anos, o meu irmão mais novo casou, eu fui para o Rio de Janeiro para o casamento dele, eu estava botando o terno e tal, olhei para o meu corpo, eu falei, cara, que isso? Porque eu era um super atleta quando eu era jogador de vôlei, sabe? Você é alto, Marcelo? Você parece ser longilíneo, não? Eu sou longilíneo, mas eu não sou alto. Isso foi uma das razões que eu parei. Eu tenho 1,78 m por aí. Então eu parei de jogar vôlei sério, continuei jogando na universidade e tal, mas porque eu tinha um salto vertical muito alto, tipo 95 centímetros sem correr, que para um garoto pô, era ótimo. Então eu compensava a minha falta de estatura, né? E sendo canhoto e tendo um braço rápido. Né? Então isso tudo ajudou. Mas chegou uma hora que, pô, o cara de 1,95 m me bloqueando não dava, né? Então eu meio que parei ali. E depois eu também tive um acidente jogando voleibol, eu arrebentei o meu tendão de Aquiles. Fiz uma ruptura completa, cara, daquelas que fazem aquele barulho assim, que estourou o tendão, o pé faz puf, e aquilo ali eu falei, bom, não vou mais jogar vôlei, né? Então, isso com 35 também. Aí, pô, engordei e falei, cara, você não pode ficar assim, entendeu? E com 36 anos eu acabei me divorciando desse primeiro casamento, encontrei a minha esposa agora, ou seja, a gente está há 27 anos juntos e tal. E ela corria e o pai dela sempre foi um corredor. Tipo, sempre foi um corredor. Eles são americanos, né? Ela é americana, família americana, tá. E ela jogava tênis e fazia triatlon, não sei o que, era bem atleta. E o pai dela, cara, começou a me encher o saco para eu começar a correr. E eu comecei a correr. Aí eu corria 8 quilômetros 3 vezes por semana. Sabe, de brincadeira, assim, nada sério e tal. Aí ele começou a falar, cara, agora que você está fazendo isso, vamos fazer uma meia maratona juntos. Falei, não, para que eu preciso fazer uma corrida? Tô correndo aqui na porta da minha casa. Falei, você vai entender quando você fizer a corrida. Aí ele me comprou um livro, Como Correr a Sua Primeira Meia Maratona. Americano adora esse tipo de livro, cara, né? De tudo, né? Era tudo certinho. Então, e eu, como bom estudante, entendeu? Li o livro, eu tinha um treino, 12 semanas, para você ir do zero, não estava no zero, mas ir do zero para uma meia maratona. Aí, cara, fiz o negócio direitinho, treinei, a gente fez a primeira maratona quando eu tinha 52 anos e tal, e ele tinha 64. E corremos juntos, terminamos lá. A sua idade hoje. É, exatamente. Bom, aí você conquistou o sogro, né? Não, e ele que me conquistou, vamos dizer assim, pô, ele que me ganhou legal. E aí pronto, aí eu falei, agora que eu entendi, foi ótimo. Aí eu comecei a fazer essas corridas e tal, meu tempo baixou para, sei lá, 1h53 e tal. Então meu lance nunca foi vou ganhar, sabe? Nunca foi, meu ponto nunca foi esse. Né? Porque eu comecei, talvez eu olhasse assim para outros caras do meu grupo, na minha faixa etária. Na Spartan eu comecei a pensar, cara, eu acho que eu posso ser bom nisso. Acordava às 5h30 da manhã, todo dia para treinar 45, 50 minutos no meu porão, tem um mini como é que chama? Mini academia. Mas, anyway, então foi uma mudança de vida. Então, quer dizer, eu realmente fiquei mais sério depois dos 50 e tal. E agora eu falo para os meus amigos que acham todos que eles me acham louco, meus amigos físicos, né? E outros também, todos a pessoa acadêmica, com raríssimas exceções, falam, pô, você é louco. Para que você vai fazer? Por que você faz isso? Né? Você corre da onde? Para quem? Por quê? E você corre para encontrar a tua alma. Você corre para encontrar a essência de quem você é. Principalmente corridas de resistência, essas corridas mais longas. Então, por exemplo, essas corridas que eu fiz na Europa, nas montanhas da Europa, essas aí nas Dolomitas, 20 horas, correndo 90 quilômetros. Né? E você, cara, você encontra a essência de quem você é, porque o teu corpo quebra, a tua cabeça quebra,
você não tem caloria, você não tem nenhuma glicose mais no teu corpo. Então, como você come, como você se alimenta, como você se movimenta, sabe? E você está exposto à essência de que não tem mais nada, não sobrou nada daquele ego. O ego, cara, desaparece, entendeu? Não interessa, porque todo mundo quebra. O David Goggins também quebra, entendeu? Todo mundo xingando, quebra, mas quebra. Xingando. Ele acha que ele não pode quebrar, mas todo mundo quebra, porque todo mundo vai puxar o seu limite, né? E a única maneira de você entender quais são os seus limites é tentar ir além deles. Né? Um dia eu escrevi um livro conhecido chamado A Ilha do Conhecimento, em português, né? E eu falei muito do conhecimento científico, filosófico nesse livro, mas você pode adaptar isso direto para o seu conhecimento do teu corpo também. Né? Porque, vamos supor que você acha, eu posso fazer isso, eu corro 5 quilômetros e tal. Aí você começa a puxar o teu corpo, a treinar e a puxar os limites do teu corpo, essa ilha de quem é você vai crescendo, né? E essa ilha tem todo esse oceano do desconhecido em volta, né? Porque toda ilha tem um oceano em volta, né? E o que é incrível é que quanto mais você consegue fazer fisicamente, mais você acha que você pode fazer fisicamente. Então, e se equipa para fazer isso, né? Então, e menos você sabe quais são os seus limites. Por exemplo, quando você corre, eu só vou correr 5 km e vai ficar nisso, aquela tua ilha não cresce. Mas você fala, cara, vou tentar 10 km, a tua ilha cresce. Vou tentar uma meia maratona, a tua ilha cresce mais um pouquinho. Cara, vou tentar uma meia maratona, uma maratona inteira, cresceu mais. Aí você fala, cara, tem uns caras que fazem mais do que maratona, como é isso? Aí cresce mais ainda, entendeu? Então, e ao mesmo tempo você vai fazendo outros tipos de atividade física, né, que foi o caso da corrida de obstáculos, etc. e tal, e você vai entendendo cada vez melhor quem é você, o nível que você tem de dedicação ao que você quer fazer, aquele ímpeto, não de ganhar, entendeu? Mas o ímpeto de encontrar a essência de quem você é e de encontrar, talvez, através das atividades, pelo menos eu conheço melhor essas atividades físicas mais longas e tal, de encontrar uma espécie de transcendência no ato do esporte, né? Porque quando você está, cara, na montanha, morrendo ali depois de 10 horas, subindo e descendo aquelas montanhas e tal, e você vê aquelas vistas magníficas, né? E aquilo ali te enche de uma espiritualidade, sabe? De uma conexão de volta ao mundo natural, né? Por que essas corridas estão ficando cada vez mais populares? Por que as corridas de obstáculo estão ficando cada vez mais populares? Porque as pessoas estão sentindo uma necessidade muito grande dessa reconexão com a essência do que significa ser um animal humano, né? E essas corridas permitem isso, entendeu? Você se reconecta com essa essência de ser um animal humano, ou seja, um bicho que corre, mas que pensa, né? E que sente. E essas três coisas, né? Você correr, pensar e sentir, cara, todas elas se unificam no ato dessas corridas magníficas aí que, você pode fazer. E, aliás, a UTMB se reuniu com a Ironman agora, não sei se você está sabendo disso. Sim. Eles fizeram a parceria, né? E a UTMB, então, começou a fazer várias corridas no mundo inteiro com o selo da UTMB. Eu fiz a minha última ultra foi na Suíça. Eu me inscrevi agora para uma lá na Itália, na Toscana, em março, que eu não sei se eu vou fazer, que a minha mulher não quer que eu faça, porque é muito perto do meu aniversário. Mas o ponto é que eles começaram a fazer todas essas corridas e tem uma agora em Paraty. Isso, então, aconteceu no ano passado, vai ter de novo esse ano, né, uma corrida que a comunidade aqui vibrou, a Fernanda Maciel veio para cá, foi uma coisa, foi muito celebrado, valorizado, e o Brasil, eu não sei o quão próximo você está da comunidade de corredores de trilha, de montanha aqui, mas assim, tem uma comunidade, claro, é nichada, mas é grande, dedicada, são pessoas boas, né, a gente tem pessoas aí muito famosas, pessoas que estão batendo recordes e principalmente enfim, de uma maneira geral, todo mundo que participa é uma comunidade muito unida, né? Então prestigia, né? Tanto é que tem corrida de montanha no Brasil, acho que de norte a sul, né? Sim, não, eu estou sabendo, eu conheço várias dessas pessoas, porque por causa da UTMB eu vejo eles lá e tal.
E é muito legal ver isso, né? E o brasileiro adora, né? É tão legal, eles botam sempre uma blusa do Brasil e tal. Tem a bandeirinha em geral lá no como é que chama? Não sei como é que chama em português. No bib number, no número de peito. No número de peito e tal, dorsal, sei lá, tem um nome. Dorsal, pode ser dorsal também. Marcelo, você medita? Eu, pouco. Eu faço yoga todo dia. Ah, legal. Mas eu não tenho a prática do sentar, vamos dizer assim, sabe? De ficar 15, 20 minutos e tal. Para mim, essas corridas nas trilhas que eu, em geral, faço sozinho, são uma meditação em movimento. Você está totalmente no presente, né? Porque trilha tem essa, né? Aqui, pelo menos, é muita pedra, então, muita raiz. Você tem que ficar concentrado, né? Não dá para você viajar muito nos pensamentos, né? Não é que nem a trilha na Califórnia, até na Europa, a maioria delas são bem mais fáceis em termos de obstáculos. Aqui não, cara. Aqui é corrida de obstáculos mesmo na trilha, sabe? É muita raiz. Você desviou o pensamento, você vai pro chão. Não, você cai. Eu caio sempre. Eu peguei 3 costelas 3 anos atrás e tal, caindo assim. Acontece toda hora. Né? Mas faz parte, são as medalhas que a gente carrega para ter o privilégio de poder fazer essas coisas. Você não corre ouvindo música? No início, quando eu estava começando a fazer as minhas meia maratonas e tal, eu corria. Hoje em dia, absolutamente não. Não. Você gosta exatamente dessa sensação de estar na natureza isolado, exatamente, né? A música ia tirar tudo isso e para mim, cara, hoje em dia, a maneira como eu evoluí em termos de corrida, em termos de espiritualidade nos últimos 15, 20 anos da minha vida, o ato de correr é um ato de celebrar o sagrado na natureza. Entendeu? Então, para mim, quanto mais eu estudo sobre o planeta Terra, usando toda a minha ciência, quanto mais eu entendo sobre a natureza da vida, quanto mais eu me meto nos bosques e nas montanhas que tem por aqui, mais eu entendo o quão privilegiado nós somos de podermos estar aqui nesse planeta, nesse momento, celebrando a beleza que é esse ecossistema que a gente faz parte. Então, esse livro aí que vai sair daqui a pouco aí no Brasil, em março, é um livro que basicamente traz toda essa experiência da ciência de por que o nosso planeta é um lugar que deveria ser considerado sagrado no universo, por ser uma morada da vida que certamente é muito rara se houver em outros lugares, com a complexidade que tem aqui, né? E o estar na natureza, para mim, é uma maneira de você celebrar isso, né? Eu, quando entro numa floresta, numa trilha, eu falo, bem-vindo ao templo. Entendeu? Que legal, cara. Esse é o templo, cara. O templo é o mundo. Esse é o nosso templo. Sempre foi. A gente passou 240 mil anos da nossa história coletiva no templo. Para essas pessoas, a natureza era sagrada. Para as comunidades indígenas, o mundo é sagrado. A gente esqueceu disso, achando que a gente pode controlar tudo, dominar a natureza. Cara, isso é um grande engano. A gente não pode controlar nada. Ao contrário, a gente pode destruir, pode usufruir até um certo nível, mas a gente não está acima da natureza, a gente faz parte da natureza. Então, estar na montanha, na floresta, nos lagos, nos rios, onde for que a gente esteja perto do mar, é uma maneira da gente prestar essa homenagem ao planeta que permite que a gente exista. Então, para mim, é por aí. Nos últimos anos, com todo esse conhecimento acumulado, e você segue acumulando muito conhecimento, transmitindo, obviamente, também, o teu nível de otimismo com a raça humana, ele está aumentando ou diminuindo? Olha, eu luto para manter o otimismo vivo. Né? Eu não só luto para manter ele vivo, como eu tento inspirar as pessoas a seguir essa maneira de olhar para o mundo, de entender por que nós somos importantes aqui. Então, todo esse meu trabalho de divulgação científica, os livros, os artigos que eu escrevo, as palestras que eu dou. Em agosto eu estou indo para o Rio de Janeiro, eu vou ter um palco inteiro lá na Rio Innovation Week, que é uma mega celebração e tal, e eu vou fazer questão nesses 4 dias que eu vou estar lá, de mostrar para as pessoas por que a gente precisa, eu chamo disso de ressacralizar o planeta. Entendeu? De aprender um pouco com as comunidades indígenas, que eles já sabiam há muito tempo, que é, cara, se a água é ruim, se o ar é ruim, a gente não vive.
É simples, entendeu? É simples, que a gente precisa beber, a gente precisa respirar. O planeta dá isso pra gente. Se a qualidade da água e do ar são ruins, a gente vai ficar doente. Um planeta doente não pode manter uma vida saudável, qualquer tipo de vida animal ou humana. E a gente precisa entender isso rápido, porque a gente não tem muito tempo. Exato. Então, você tem um vídeo no teu canal chamado Seekers, que é muito legal, né? Um mini documentário, não sei como é que chama. Meu, super legal aquilo. Eu achei que fosse ver um vídeo, sei lá, era no teu canal, né? Achei que fosse um vídeo caseiro, você aí na tua casa. Meu, que vídeo, Marcelo. Muito legal, meu. Aquilo, né? Eu lindo, ali cara. E o cara que foi o diretor é um cara da Nat Geo, da National Geographic, super premiado. Meu, a fotografia é belíssima, né? A história do Navarro lá, do personagem. Len Nassifar, grande figura. O cara largou tudo, era professor, o cara é Navarro, né? Mesmo, índio mesmo, e ele é professor de engenharia na Universidade do Arizona, largou tudo para voltar às raízes, para celebrar lá a cultura dele, entendeu? Cara, muito gente boa. Ô Marcelo, você ganhou o prêmio Templeton, eu vi que foi uma cerimônia em Nova York, né? Aí você dormiu, no dia seguinte você acordou e foi correr no Central Park, para realizar ali aquele momento? No dia da cerimônia, cara, no dia da cerimônia, eu e meu sogro, a gente correu lá, deixa eu ver, 10 quilômetros no Central Park, no dia, para se preparar emocionalmente e tal, né? Que bacana, cara. Não lembro, mas certamente no outro dia eu fiquei uns dias em Nova York, sim, eu fui de novo. Que o Central Park é sempre um lugar legal, assim, tipo, é o Ibirapuera de Nova York. Exato. Quando você corre todos os dias, você tem uma dinâmica, uma rotina de correr dia sim, dia não? Quem que te treina? Então, eu tive um técnico, quando eu comecei a fazer Spartan, eu tinha um dos elites deles lá para ganhar um bulk, né, para ficar fortinho e tal. Então ele foi meu treino. Quando eu transicionei para ultramaratonas, hoje eu não faço mais Spartan. Eu saí dessa para me dedicar mais às corridas de longa distância. Eu tive um treinador que acabou de ganhar o prêmio de melhor corredor master de montanha dos Estados Unidos, chamado Max King. O cara é Max King, é um cara super conhecido e tal, super gente boa, e ele foi meu técnico durante 3 anos, e aprendi, né? Uma vez que você tem um técnico durante 3 anos, você fala, você faz assim, repete subida e descida de ladeira, faz isso, faz aquilo, quer dizer, então você aprende. Hoje em dia eu não tenho mais nenhum técnico, eu faço tudo sozinho, mas é isso. Então eu corro em torno de 5 vezes por semana. Legal. É muito importante não correr todos os dias, ter pelo menos um dia que você não corre, para o teu corpo se regenerar. Né? E outra coisa que eu faço é fundamental, não só correr, como eu faço yoga e musculação também. E quanto mais velho você vai ficando, mais você tem que fazer musculação, para evitar perda porque, cara, é uma maldade isso que o tempo faz contigo, mas se você não faz nada durante 2 semanas, você vê, cara, literalmente você vê o teu músculo embora, entendeu? É verdade. Então você tem que ser totalmente consistente. E as pessoas, um dos meus irmãos uma vez falou, você fica fazendo isso porque acha que vai viver para sempre? Eu falei, cara, absolutamente não. É o dia a dia, cara, é a qualidade do dia a dia que faz diferença. É viver bem, né, conosco mesmo bem. E claro, tem que ter saúde para isso, né? Tem energia, e tá aí como eu dou essas palestras e tal, fica 1 hora lá no palco na frente de 2.000 pessoas, cara, é uma performance, né, e você tem que estar bem, você tem que se locomover bem, tem que saber, né, então, fôlego você tá ótimo. Exatamente. Então tem toda uma disciplina de treino e de alimentação e de dormir que vão juntas com as corridas que eu faço, em geral 5 vezes por semana. Esse ano eu dei uma diminuída no volume, não no volume em termos de milhagem por semana, para dar uma pausada e tal. Eu acho também isso é importante, mas ano que vem eu retomo as minhas... também não corro tanto assim. Quando eu estava no pico dos meus treinos, eu diria que corria entre 80 e 90 quilômetros por semana. Marcelo, é bastante. É um amador. Né? É impressão ou você tá com desse Oura Ring, esse anel que mede tudo? Oura Ring.
E você é ligado nisso, assim, você também procura se cuidar também nesse aspecto, assim, de monitorar, de se entender, de olhar para dentro através desses gadgets. Eu nunca fiz, nunca tinha feito, até surgir esse Oura Ring, e o meu filho mais velho, que adora gadgets, ele me falou, pai, compra esse negócio, você vai gostar. E eu falei, não sei e tal, e eu realmente gosto muito desse anel. Ele me ensinou a dormir. Olha lá. Porque você tem toda uma maneira de qualificar, entendeu? Os aspectos diferentes do teu sono, quanto de sono profundo você tem, quanto de movimento, REM, eu não sei como fala em português. REM. E quanto de sono leve, quanto você fica acordado e tal, e como o álcool afeta a qualidade do seu sono. O brasileiro tem um péssimo hábito que é comer tarde. Isso é horrível também. É muito ruim comer tarde. Comer tarde e ir para a cama direto com aquela barriga cheia, cara, isso é terrível. Afeta a qualidade direto do seu sono. Então, todas essas coisas, eu não faço isso. Eu como super cedo e tal. Sempre fiz isso antes do Oura Ring. Mas, então, ele te dá uma certa disciplina, sabe? Ele te ensina. E é batata, cara. Quando eu acordo mal, eu vejo ali as minhas estatísticas, meus dados e... É um lembrete, né, Marcelo? É bom porque vai mantendo a gente, é como se fosse um treinador, alguém te lembrando, né? Olha, volta pra linha, né? Você exagerou, tem muito isso. O único problema do Oura Ring é que pro tipo de atletismo que eu faço, eles não são muito bem calibrados, entendeu? Pessoal, eles são mais calibrados para as pessoas que têm uma vida mais normal, que não correm 20 quilômetros no domingo, entendeu? Mas correm 5. Né? Então, quando eu faço esse tipo de corrida mais longa, eu fico 3 horas na floresta me movendo e tal, os caras, eles falam, exagerou, calma, não sei o que, aí me dão uma nota baixa pra caramba. Entendi. Porque também esse tipo de exercício compromete um pouco a qualidade do seu sono, né, quando você abusa. Né? Então isso daí, mas eu calibrei isso e não dou muita bola e tal, eu falo, pô, cara, corri 15, 20, 30 quilômetros, é óbvio que vai afetar, entendeu? Mas é isso, então eu gosto do Oura Ring. E você consome conteúdo de corrida, de treinamento, sei lá, você falou de sono, né? Você deve ter ouvido falar já do Matthew Walker, né? Que tem um podcast super legal e prático, que ele vai dando dicas, né? Sobre a questão do sono, sono, açúcar, sono e cafeína. O Huberman Labs também, né? Huberman Lab, é um dos podcasts mais ouvidos, eu vi a lista. Ele é bom. E eu tenho muito podcast de trilha, sabe? De pessoas que trabalham, que correm trilha. Né? Tem toda uma comunidade enorme aqui nos Estados Unidos e na Europa também. Então são os trilheiros e são engraçados pra caramba e convidam pessoas ótimas. Então, esse aí, pessoal mais velho, eles têm 50 e poucos anos e tal. Então, é minha turma, né? São os old goats, né? Os bodes velhos que ficam subindo e descendo montanha lá. Você tem que ouvir o Endorfina, porque tem muita gente aqui, old goats também, que já passou pelo Endorfina, viu? Das corridas de montanha. Cara, imagina, eu vou ouvir, cara. Eu vou virar fã de vocês aí. Legal. Para caminhar aqui para o final, Marcelo, você se tornou uma celebridade, né? Não no sentido, uma pessoa célebre, não celebridade nesse sentido pejorativo, né? Que hoje em dia se tornou popular, né? E você, cara, conheceu pessoas que eu imagino que sejam incríveis, né? Só para falar aqui do Bill Clinton, ou sei lá, o Joe DeSena, né? Que você conheceu. Qual foi a pessoa que você mais, assim, se surpreendeu de ter conhecido, que você falou, nossa, eu vou conhecer o fulano amanhã, olha, eu encontrei hoje numa festa, não sei aonde, o ciclano? Putz, que pergunta difícil. Porque eu conheço um monte de prêmio Nobel, né, por causa da física e dos prêmios e tal. Mas alguém que você admirava e que você admira, e que você falou, puxa, eu tive a possibilidade de conhecer, caramba, meu, que privilégio. Porque você nunca sonhou com isso, né? Dá para entender que você é um cara que foi você foi procurando o seu caminho e chegou onde você chegou, né? Eu acho que talvez tenha sido, assim, em termos de pessoas conhecidas e famosas e tal. Eu tô pensando aqui que tem muita gente incrível que eu tenho conhecido na minha vida, né? Mas eu vou dar uma de brasileiro aqui, porque o Caetano Veloso é uma das pessoas que eu sempre amei, assim, entendeu? Desde garoto e tal. E
E teve uma hora que eu estava num show do Milton Nascimento, há muito tempo atrás, um tempão com meu irmão mais novo e tal. E o Caetano Veloso estava sentado lá na frente, e eu estava meio para trás e tal. E o meu irmão falou, e eu tinha acabado de lançar uns livros, estava assim, meio conhecido no Brasil e tal. E meu irmão mais novo falou: você acha que você é famoso? Vai lá, dá um oi pro Caetano Veloso. Vamos ver se tu é famoso mesmo. Aí eu falei, pô, cara, que absurdo, nada a ver. Aí ele falou, não, vai lá ver o que acontece, pô, não custa nada. Aí eu fui, falei, oi, Caetano. Aí ele olhou pra mim e falou, pô, Marcelo Gleiser, cara, acabei de ler teu livro e escrevi uma música inspirada nesse teu livro. Uau! Que se chama Livros. Que legal, cara. Aí eu falei, caramba, cara, fiquei famoso mesmo. Então, aí, quer dizer, o Caetano me reconheceu e eu mantive esse contato com ele e tal, né? E então esse do Caetano foi uma, e a outra também que eu achei muito legal foi ter ajudado o Cacá Diegues a escrever roteiro de um... eu li na sua biografia. De um filme que foi muito legal, né, com Antônio Fagundes fazendo um papel de um astrofísico brasileiro, né, que mora nos Estados Unidos, que volta ao Brasil quando o pai está morrendo, né, que é uma coisa meio assim autobiográfica ali. Então, eu diria que essas pessoas do Brasil, assim, que eu sempre gostei quando eu era pequeno, né, que agora, tipo, Ana Carolina também menciona numa das músicas dela. Então esse papel, sabe, de você ver a ciência saindo da esfera dela e influenciando artistas que eu respeito, né? Então, que legal, né, cara? Você ter um porta-voz, né, dessa mensagem. E aqui nos Estados Unidos, a mesma coisa, eu não sei se você vai conhecer, não, o Philip Glass, que é um super... Então, ele também é meu fã, cara. Philip Glass, que legal! E eu sempre fui super fã dele, assim, muito antes de ter escrito de garoto, né? Mais ou menos de garoto. E mesma coisa, eu fiz um evento aqui nos Estados Unidos com o Neil deGrasse Tyson. Ele me convidou para... ele é um sujeito super simpático, não é? Ele é uma figura, assim. Então, cara... Então ele me chamou para um evento que ele faz lá em Nova York, né? E eu fui, eu e mais uns outros cientistas e tal. E na plateia estava o Philip Glass. Caramba, Marcelo. Aí depois a gente terminou e o Philip Glass veio direto falar comigo. Eu estava assinando o livro, dando autógrafo do livro. O Philip Glass veio direto falar comigo, falou, poxa, eu queria continuar a conversar contigo. Eu gostei muito das suas ideias. Falei, sério? Aí ele me deu o e-mail dele, o telefone, eu marquei e eu fui na casa dele, a gente jantou e tal, o cara é super legal. E esse daí para mim foi um dos grandes momentos, assim, de pessoas que eu realmente admiro, então são eles. E obviamente um monte de escritores famosos e tal, Salman Rushdie, gente assim, o Paul Oliver Sacks também, sabe, pessoas que eu sempre gostei muito e que eu conheci. Fora, obviamente, todos os cientistas aí que são famosos e tal, que o pessoal conhece. E dentro da comunidade da corrida, já que você está agora, né, inserido nas corridas em trilha, e eu entendo que é um esporte ao mesmo tempo solitário, né, porque você está sozinho correndo e muitas vezes você, né, não fica vendo tantas pessoas, diferente de correr a maratona de Nova York, né, a maratona de Chicago, que você está, né, dentro de um shopping center praticamente correndo. Assim, o que você tem notado, assim, com a sua percepção sobre a sua ótica, né, de um cientista aí, / meio filósofo e tal, pensador, da comunidade, né, dos corredores, assim, que você tem aprendido, inclusive, com eles, né, porque a gente tem sempre uma troca com todo mundo que a gente se relaciona, né? Eu diria que é a comunidade do pessoal principalmente o pessoal que faz corrida de trilhas mais longa distância, né, então os chamam de ultramaratonistas, né, que é um nome meio... é absolutamente fantástica. É uma comunidade de pessoas humildes, mesmo os grandes campeões, que são super seres ultra-humanos, vamos dizer assim, né? São pessoas assim incríveis que ajudam uns aos outros, sabe? Que tem aquela coisa de, pô, se tem um cara com problema no meio da corrida, eu vou parar e vou ajudar essa pessoa, mesmo que eu perca um pouco de tempo no meu tempo de chegada. E a ideia da mentoria, né? De você ter mentores, né? Todos os caras com mais experiência adoram ser grandes mentores para o pessoal mais jovem,
né? E a coisa da camaradagem e realmente a ideia do espírito de comunidade. Então, mesmo os grandes campeões, assim, os caras que vão ganhar as corridas, você olha eles na linha de frente, né, da UTMB, que é a mais famosa, ou na Western States, que é lá na Califórnia e tal, e você não vê os caras se olhando assim, que nem aquela final de 100 metros da Olimpíada, não, entendeu? Não, os caras querem se matar uns aos outros ali. Você não vê isso. Você vê, cara, uma coisa de um espírito de estamos nessa juntos, a gente faz uma coisa totalmente que a maioria da população do mundo acha totalmente maluca, né? Correr 50 quilômetros ou mais. Mas a gente faz isso e esse espírito de crescer enquanto ser humano, né? Essa que é a ideia, né, cara? Você está fazendo isso para se tornar uma pessoa melhor. Não porque você vai ganhar o primeiro lugar, mas porque você está participando desse processo, né? De estar lá, né? E porque é uma coisa que invariavelmente traz sofrimento, né? Quer dizer, toda corrida, se você é competitivo, traz sofrimento. 100 metros, 800, meu filho fala, pai, a corrida mais difícil que existe é de 800 metros. Tem muita gente que fala isso, né? Que 800 metros é assim, realmente violento. A segunda volta dele. Eu gravei com o Joaquim Cruz, né? Pede para ele ouvir, ele entende português? Joaquim Cruz, cara. Eu gravei com ele. Fantástico. E ele fala um pouco disso, né? Uma prova nobre, mas ao mesmo tempo dificílima, né? Dificílima, né? Em termos de... Você tem que ter uma cuidade mental incrível para persistir no negócio, né? E essa que é a especialidade lá do meu filho e tal, né? E eu falo, pode ser, mas é uma dor rápida, entendeu? Não é que você fica com 10 horas com dor. Vai ficar 10 horas com dor, pra tu ver o que acontece. Então eu acho meio diferente. Eu acho que isso daí unifica um pouco as pessoas e elas se ajudam, né? E tem todo um lance nessas ultramaratonas, você tem como é que chama isso? Em português eu não tenho a menor ideia. Os lugares onde você vai parando para se alimentar. As estações de apoio, né? As aid stations. Estações de apoio, exatamente. E os voluntários nessas estações são muito legais, cara. Tem toda uma comunidade super incrível. Então você chega lá, cara, com uma dor na perna, uma câimbra, o cara põe gelo, te ajuda. Assim, muito bacana isso, né? E eu acho essa comunidade muito bacana. Isso não tem nas corridas de obstáculos, por exemplo. As corridas tem uma coisa mais de testosterona e tal. E eu meio que fui saindo um pouco mais na direção dessas ultramaratonas, tem mais a ver. E tem uma coisa da longevidade também, né? Corrida de longa distância em trilha, em termos de longevidade de esporte, é muito boa, porque uma coisa é você praticar corrida em asfalto, em concreto, desnível, todo dia, né? Isso daí, cara, é muito pior para as suas articulações do que você correr em trilha. Né? E não só porque você está numa trilha de terra, mas porque tem variabilidade de terreno. Então você muda a velocidade, você muda a passada, você caminha, você tem que fazer hiking, né? Nem os caras que ganham, você está subindo uma coisa assim, você caminha, né? Então desce ladeira, sobe. Então essa mudança de passada, ela engaja outros grupos de músculos. E isso daí ajuda também na longevidade que você tem enquanto corrida. Então, por isso que eu gosto também dessas atividades. Eu sempre falo, pessoal, se algum dia eu morrer, que todo mundo vai morrer, eu quero morrer no meio de uma montanha, sabe? Porque eu vou morrer feliz. Marcelo, 2 perguntas para terminar. Qual que é a sua definição de sucesso? A minha definição de sucesso é você terminar um trabalho achando que fez bem. Não é tanto como as pessoas veem o que você fez, né? Muita gente acha que o sucesso é uma coisa que acontece no mundo de fora para dentro. O cara se deu bem e tal. Para mim, o sucesso é uma coisa que vem de dentro para fora. Sabe? É você ter orgulho de ter feito uma coisa que você sabe que você se entregou corpo e alma a fazer bem. Não interessa se é um trabalho, se é uma corrida, se é criar um filho, fazer uma macarronada para a moçada, mas o sucesso vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Não são as pessoas que estão lá fora que vão definir se você é uma pessoa de sucesso ou não. É você que vai definir isso. Legal. E vamos supor que num passe de mágica esse podcast aqui fosse ouvido e assistido por 8 bilhões de pessoas. Qual é a mensagem que você passaria? A mensagem que você passaria? Lute contra a escuridão.
É Tá isso. tatuado nas tuas costas. Exatamente. Legal. Marcelo, o teu livro sai agora em março, né? Como é que vai chamar em português? The Dawn of a Mindful Universe. Vai chamar O Despertar de um Universo Consciente, o Despertar do Universo Consciente, um manifesto para o futuro da humanidade. Legal, vamos comprar, vamos ler, vai estar à venda aí em todas as livrarias digitais e físicas. E o teu retiro, né, o Island of Knowledge, a Ilha do Conhecimento, que você começou aí agora recentemente na Toscana, ele é aberto para todo mundo? Como é que faz? Né? Eu dei uma pesquisada aqui, mas não entendi direito. Ele em princípio ele é aberto para todo mundo, tem várias atividades diferentes, né? Tem uma que é mais para liderança corporativa, e o que é o mais aberto, vamos dizer assim, para todo mundo são os cursos que eu vou dar lá. Ah, que legal. E eu estou fazendo uma parceria com uma empresa brasileira que se chama Latitudes, que é uma empresa muito, muito incrível, e as pessoas teriam que ir através da Latitudes, mas a gente ainda está montando isso, e tem muita gente me escrevendo já perguntando, e eu estou falando, a gente está montando essa parceria, e quando estiver pronta, você vai entender melhor custos e tal, porque obviamente tem que ir até a Toscana, tem que ser, né? É complicado e tal, mas essa daí em princípio é aberta para todo mundo. Ah, legal. Tá bom, e para ficar por dentro desses assuntos, a melhor coisa é te seguir no teu Instagram, né, que é Glazer Oficial. Instagram, LinkedIn, Twitter não, é X, né? Que eu estou pensando em sair do X agora. Eu não sou muito fã do Elon Musk, não. Então, não. Mas Instagram, Facebook e o LinkedIn também, para o pessoal que é mais ligado a negócios e tal. Legal. Marcelo, muito obrigado, cara, foi um privilégio, meu nervosismo passou, eu vi que, né, eu consegui manter por 1h30 uma conversa com um físico renomado como você, então não tô tão mal, vou ligar aqui pro meu professor de física, eu te falei, o Chico, Chico, deu para conversar com o Marcelo pelo menos por 1h30. Fantástico. Não, obrigado, cara. Obrigado a você aí, cara, sucesso. Legal, obrigado. Dentro para fora. Exatamente, cara, um abraço para você, boas corridas e um bom ano, viu? Obrigado para vocês também aí. Um abraço, saúde. E é isso, espero que você tenha curtido essa conversa com esse fenômeno da física, da astronomia e um super pensador, Marcelo Glazer. Eu adorei, um cara bacana ouvir. Eu falei para ele aqui agora que é legal ter alguém como ele, que é um expoente aí internacional, levando também um pouco dessa informação da corrida. Ele não posta muito, ele não falou ainda em nenhum podcast a respeito da corrida, como a gente conversou aqui agora, mas de qualquer maneira ele é um representante aí da categoria dos ultramaratonistas de montanha, e isso é muito bacana para o esporte, isso é muito bacana para desenvolver, chamar a atenção da população de uma maneira geral, que a prática esportiva vale a pena e todo mundo tem que fazer aí alguma coisa, como o Marcelo aí muito bem falou, explicando a respeito aí da evolução da vida e do ser humano nos últimos 300 mil anos da nossa existência aqui nesse planeta. Então, muito obrigado, a gente falou aqui, aliás, dê um alô pro Marcelo, tenho certeza de que ele vai adorar, @Glazer, né, oficial, Glazer, Gleiser, oficial, e tenho certeza de que ele vai curtir, saber que você ouviu ele falando sobre corrida aqui num podcast inédito aqui no Endorfina. E a gente falou aqui sobre o Bernardinho, né, que foi colega do Marcelo, então já passou por aqui o Bernardinho, o Beto Pandiani, o Betão, que é esse velejador que eu mencionei. O Beto Pandiani aí já teve aqui uma vez e vai voltar daqui a pouco novamente. A Fernanda Maciel, o Joaquim Cruz, e você ouve aí diversos outros corredores famosos e menos famosos, mas super importantes e interessantes para o cenário da corrida de montanha. A Manuela Vilaseca, a Rosália Camargo, vai me fugir aqui o nome de alguns, mas você ouve várias pessoas que correm corridas de montanha e todos dizem, o Cissão Barreto, você ouve várias pessoas que passaram aqui pela Endorfina que tem essa relação muito bacana com a corrida de montanha e essa conexão com a natureza. Então é isso, espero que você tenha gostado. Eu disse que o ano de 2024 ia ser um ano bacana pro Endorfina e começou com chave de ouro, e agora aqui nesse episódio Marcelo Glazer, esse cara super simpático que me atendeu aí prontamente. Então é isso, não se esqueça de seguir o Endorfina no seu agregador de podcasts, @EndorfinaPR,
no Instagram e no YouTube, @EndorfinaBR, se você está assistindo esse episódio no YouTube, se você quer assistir esse episódio no YouTube, vai lá, dê um like, compartilhe, porque é a maneira que você tem de também contribuir com o Endorfina, ajudando o Endorfina a chegar a cada vez mais pessoas. Um abraço e até o próximo episódio do Endorfina. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Bovem. Quer reduzir em até 30% os gastos de energia de sua empresa? Fale com a Bovem. Há mais de 10 anos no mercado, é líder na migração de empresas para o mercado livre de energia. Com uma equipe especializada e tecnologia de ponta, a Bovem oferece as melhores soluções energéticas para o seu negócio, reduzindo custos sem necessidade de investir em equipamentos. Não deixe sua empresa ficar para trás. Descubra as vantagens de ser livre com a Bovem. Bovem, de energia ela entende. Esse episódio foi oferecido pela Pink Chicks, uma empresa idealizada e desenvolvida por mulheres apaixonadas por esportes. A Pink Chicks é uma marca brasileira pioneira no segmento de dermocosméticos de alta performance, inovando com um conceito do Sport Care. Aliás, vou abrir aqui um parênteses. Se você ainda não conhece a história da Pink Chicks, vá lá no episódio 311. Depois que você terminar esse episódio aqui, coloca lá, episódio 311, Gisele Violin, para você conhecer um pouquinho mais, ou bem mais, a história da Pink Chicks, que foi desenvolvida por ela há 10 anos e mais 2 sócias na época, e ela fala aí exatamente como é que surgiu, qual é o DNA da marca, e você vai com certeza se impressionar e gostar ainda mais, além da altíssima qualidade dos produtos, você vai gostar ainda mais dessa história, dessa marca, e da Gisele, que tem sido aí um sucesso de audiência aqui entre os episódios do Endorfina. A Pink Chicks é reconhecida pela grande expertise em proteção solar, devido aos altos fatores de proteção UVA e UVB. A Pink Chicks conta com a linha completa para proteção facial, corporal e até capilar, com produtos de alta qualidade e alta resistência à água e ao suor, que são fundamentais para quem pratica esporte, claro. A linha também conta com produtos que minimizam os atritos causados pelos esportes e são desenvolvidos especialmente de atletas para atletas. Além da inovação com o conceito do Sport Care, o diferencial da Pink está na união da proteção de alta performance, beleza e multifuncionalidade, e conta com uma linha completa de maquiagem com proteção solar e resistência à água e ao suor. Os produtos são altamente indicados para qualquer tipo de movimento, possuem fórmulas veganas, sem parabenos, são fáceis de usar e com sensorial muito agradável na pele. E podem ser usados a partir dos 2 anos de idade, olha lá, então dá para os seus pequenos também. Visite o site pinkchicks.com.br/endorfina, Pink Chicks, eu vou soletrar aqui, é P-I-N-K, né, de rosa, cheeks.com.br/endorfina. Encha lá o seu carrinho de compras, coloque o cupom Endorfina Pink, tudo junto em caixa alta, e você vai ter um belo de um desconto para receber aí os produtos já nos próximos dias aí na sua casa, onde você quiser que eles sejam entregues. Então vai lá, pinkchicks.com.br/endorfina e faça a sua compra utilizando o cupom Endorfina Pink. E siga a Pink no Instagram no @PinkChicksBrasil. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.